Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje felizes nós nos reunimos na casa do Senhor para celebrarmos mais uma vez a primeira Eucaristia dessas crianças que pela primeira vez vão receber Jesus sacramentado, vão receber Jesus presente na Eucaristia. É um momento de grande festa, é um momento de encher o coração de amor e se sentir convidado a participar do banquete, a participar da ceia eucarística. Banquete esse que é um antegozo do banquete celeste. Banquete esse que nos joga da terra para o céu e nos faz viver aquilo que um dia nós lá haveremos de viver na glória dos céus. A Eucaristia que nós celebramos neste altar consagrado da nossa matriz é para nós cristãos um grande presente deixado por Deus. E porque somos católicos, porque temos os sacramentos, porque temos a Eucaristia, porque temos a presença real de Jesus Cristo em nosso meio, apesar das nossas misérias, apesar das nossas infidelidades. A Eucaristia é o grande dom deixado por Deus para alimentar o homem, é o grande dom deixado por Deus para alimentar a alma humana totalmente de Deus e assim se preparar para a eternidade nos céus. A Eucaristia que nos torna católicos é o grande diferencial da Igreja Católica fundada por Jesus Cristo de todas as outras igrejas protestantes. Por quê? Porque nós carregamos, porque nós temos, porque nós trazemos a Eucaristia, porque a Eucaristia é o grande tesouro da fé da Igreja de Deus, é o grande tesouro da fé católica. E nós, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, somos sempre convidados a tomarmos parte no banquete nupcial do Cordeiro. Lembrem do Evangelho de ontem, as bodas de Caná, o momento em que Deus assumia um matrimônio com o seu povo, o momento em que Deus se casava com o povo, com a nação, que não seria mais, a partir daquele momento, chamada desamparada. A terra não seria mais deserta, como diz o profeta Isaías. E agora, participar do banquete da Eucaristia é para nós sinônimo de saciedade, de nos saciarmos em Deus. Olhem o texto de hoje. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Eles se alegravam, eles banqueteavam, mas não faziam jejum. E aquilo ali foi um grande escândalo. Eles todos se escandalizaram e foram perguntar a Jesus: mas por que os teus discípulos não jejuam? Por que os teus discípulos não fazem jejum? E a resposta de nosso Senhor é por demais maravilhosa. Olhem o que Jesus responde. Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Se vocês pegam o texto do Evangelho de ontem, logo no início, vocês vão ver que o Evangelho de João, nas bodas de Caná, assim dizia: a mãe de Jesus estava presente naquela festa de casamento.
E Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados. Aqui, os discípulos de Nosso Senhor tomam parte no banquete eucarístico, estão sendo saciados, preparados para celebrarem em nome de Cristo a Eucaristia. É por isso que, ao celebrarmos a Santa Missa, a Eucaristia, nós simplesmente estamos cumprindo uma ordem deixada por Jesus. São 7 os sacramentos da Igreja. Desses 7 sacramentos, 2 tornam a Igreja católica, apostólica, fundada por Cristo: o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia. O que é que Jesus diz depois de celebrar a Eucaristia? Façam isso em minha memória, em memória de mim. Vão por todo o mundo anunciando o Evangelho a toda criatura e batizem a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o sacramento que eu carrego, que eu recebi, é justamente esse sacramento da ordem. Cristo deu uma ordem e nós cumprimos, fazendo em memória dele aquilo que ele nos pede a celebrar, fazendo em memória dele aquilo que ele nos deixou como legado para celebrarmos. O que nós celebramos hoje aqui na igreja não é uma invenção de nenhum homem, mas o cumprimento de um mandato deixado por Jesus. Façam isso em memória de mim. E a igreja, nesses 2000 anos de história, comunga, celebra a Eucaristia com dignidade e com sabedoria, e só ela tem Eucaristia. E vejam que todas as vezes em que vocês entrarem na igreja e vocês verem essa luzinha no altar acesa, vermelha, vocês lembrem que ali está Deus. É uma pena tão grande que muitas pessoas não entendem isso e que não respeitam o ambiente sagrado antes da missa, começando pela pastoral da música, que muitas vezes se põe a ensaiar antes da missa, terminando pelas pessoas que entram na igreja de qualquer modo, de qualquer jeito, não se ajoelhando diante do rei. E a gente vê muitas vezes pessoas sentadas num banco, se comportando de qualquer modo, muitas vezes tagarelando, batendo papo, ou quem sabe um jovem no fundo da igreja mexendo no WhatsApp, simplesmente porque não tomou consciência de que ele está presente, simplesmente porque não tomou consciência que ele está aqui no altar e se dá em alimento para todos nós, não porque ele precise, mas porque nós católicos necessitamos da Eucaristia para sermos felizes, para nos completarmos, para nos preenchermos em Deus. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, é um crime uma pessoa que pode participar da Eucaristia vir à missa e jejuar. É uma falta de respeito com nosso Senhor. Uma vez, eu conversando com um legalista, um católico de dentro da igreja, na minha pastoral, na época em São Paulo, de uma paróquia chamada Rainha da Paz, lá no extremo sul da capital paulista. Ele ia à missa, mas não comungava. E aí me falaram: olha, fulano não comunga, vem à missa, mas não comunga, porque diz que só comunga pela Páscoa da Ressurreição, para cumprir o mandamento da igreja. E aí eu fui até ele e fui conversar, irredutível,
e fui conversar de novo, irredutível, era legalista, queria seguir a lei à risca. E depois de uns 2 meses, de 1 mês e um pouquinho, eu lembro que ele me procurava no seminário. Eu já tinha saído da pastoral e ele me procurou no seminário. A pessoa que não tem uma visita, eu digo, oxe, eu não tenho ninguém para me visitar aqui em São Paulo. Quando eu cheguei na recepção, estava lá ele. E aí veio me dizer assim: agora, depois de ter rezado muito, eu entendi o que o Senhor quis me dizer. Que eu não posso deixar de me alimentar e receber nosso Senhor todas as missas em que eu participar. E agora, padre, não era padre, né? E agora, Washington, todas as missas que eu vou, eu estou comungando. E agora eu entendi o que é de verdade a comunhão. Eu não podia de modo algum continuar daquele jeito. E ali na conversa me agradecia e depois demorava um pouquinho e ia embora. E uma das coisas que eu nunca esqueci, por quê? Porque, minha gente, a Eucaristia não é brincadeira. Apesar que nem eu, nem vocês temos dignidade de nos aproximarmos do banquete nupcial do Cordeiro, o Senhor, o bom Deus, se nos dá em alimento, vamos comungar o Senhor com fé. Vamos comungar nosso Senhor com fé. E colocando o nosso joelho no chão, vamos todos nós nos sentirmos responsáveis pelo decoro, pelo zelo da igreja. E buscar sempre fazer com que o outro venha entender o que nós celebramos, o que dignamente nós vivemos, o que piedosamente nós comungamos, o que santamente nos cura e nos abre as portas dos céus. A Eucaristia é o grande tesouro de fé católica e não existe nenhum símbolo mais católico que o ostensório. Observem que o ostensório católico, que coloca a hóstia santa para ser adorada, é o grande símbolo católico que nos remete, que nos joga para a glória do Senhor, o bom Deus. Que Ele aumente nos nossos corações o amor pela presença real do seu corpo e do seu sangue, da sua presença divina em nosso meio, para que assim nós sejamos homens e mulheres, meninos e meninas eucaristizados, que são de verdade eucaristizados pelo corpo deixado de nosso Senhor, corpo glorioso, que com a força do Espírito Santo, em virtude e espíritos, haverá de um dia nos ressuscitar também para a glória de Deus Pai. Que o Senhor, o bom Deus, faça de cada um de vocês crianças piedosas, que ao se aproximarem do altar da Eucaristia, rezam e intercedem pela humanidade, pelas famílias de vocês e pela vida de vocês, para que assim possam de verdade crescer na fé e se encontrar com Jesus Cristo, o grande amigo do ser humano. Agora, nós iremos fazer a renovação das promessas batismais. Vocês vão receber a vela e vão acender ali, naquele círio pascal, e o padre vai perguntar 3 vezes se vocês renunciam ao demônio, e vocês devem responder: uma vez renuncio, depois outra vez renuncio, e depois outra vez renuncio. E depois o padre vai perguntar mais 3 vezes se vocês creem, e vocês devem responder: creio, depois creio e depois creio, com muita fé. Vamos todos ficar de pé.